Segundo ano, olá, um olá oficial para vocês. Estamos aqui em mais uma das nossas aulas de matemática, para ser mais exatos, na nossa sessão de trigonometria. E vamos aqui, depois de ter um contato com seno e cosseno novamente, né? Só que agora no ciclo trigonométrico, vamos ver uma relação fundamental envolvendo essas duas grandezas, né? Bom, estamos aqui o nosso ciclo trigonométrico e como nós vimos na aula passada, essa sombra ou essa projeção no eixo horizontal, que nós agora estamos chamando de eixo dos cossenos, é justamente o valor do cosseno do alfa. A alfa ele não mostrou aqui, mas seria esse ângulo aqui. Então essa projeção ou essa sombra é justamente o valor do cosseno. Se você medir aqui, vai dar exatamente o valor do cosseno. E essa projeção ou essa sombra no eixo vertical vai ser o valor do seno. Então, qual é a relação que nós podemos tirar aqui? Já que isso aqui é um triângulo retângulo, esse que está pintado, tendo esse valor do cosseno como sendo um cateto e esse outro valor de cateto como sendo o seno, e essa hipotenusa é o raio do ciclo trigonométrico, que é 1. Então, se eu pegar o seno de alfa, ele é ao quadrado, né? Seno ao quadrado de alfa, e somar com o cosseno de alfa também ao quadrado, ou seja, o quadrado dos catetos, isso tem que dar o quadrado da hipotenusa, que a hipotenusa é 1, 1 ao quadrado vai dar 1. Essa aqui é a nossa relação fundamental da trigonometria. Então, se você tiver o valor do seno de um ângulo, você consegue, por essa equação, descobrir o cosseno dele, simplesmente substituindo nessa fórmula aqui. É basicamente isso. Olha o que nós podemos ver como sendo interessante aqui. Já vimos que essas coordenadas desses pontos do cruzamento dos eixos, olha, essa aqui é 1 para x, que é o tamanho do raio, e 0 para y. Já aqui em 90 graus é 0 para x, ou 0 para os cossenos, e 1 para seno. Certo? E aqui menos 1, que está no lado inverso, e 0 para y, 0 no eixo vertical, né? E aqui no eixo horizontal é 0, e no eixo vertical é menos 1. Então, fechando aqui a ideia, então se nós tivermos um arco no primeiro quadrante, dá para perceber aqui que o meu cosseno é positivo e o meu seno também é positivo, certo? Ah, beleza. E se nós tivermos um arco no segundo quadrante, cosseno, ó, dá para perceber que ele é negativo, enquanto que o seno é positivo. Esse estudo de sinal é importante, tá? Às vezes você vai precisar usar um complemento e no fim das contas só basta ver os sinais. Terceiro quadrante, o cosseno negativo, enquanto que o seno também é negativo. Muito bem. E finalizando a nossa ideia, um arco no quarto quadrante, cosseno vai ser positivo, enquanto que o nosso seno vai ser negativo. Então faça esse estudo de sinal sempre para definir descobrindo que quadrante o arco está. Falta só complementar o sinal. Bom, um assunto um pouco diferente da questão de simetria que nós vimos na aula passada são os arcos complementares. Complementares por quê? Nós vimos isso, né? Em triângulos, relações trigonométricas em triângulos retângulos. Então, se nós temos dois ângulos que eles formam 90 graus, esses ângulos são complementares. Certo? Olha, dois ângulos complementares, 30 graus e 60 graus.
Viu que eles totalizam 90 graus? Então eles são complementares. O que que nós descobrimos isso? Que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus. Se eles são complementares, nós podemos ter essa relação. E você vai ter uma relação parecida aqui no círculo trigonométrico. No caso aqui, olha, esse ângulo x, dá para perceber que o valor do cosseno dele é esse aqui. Só que o mesmo valor de x, se eu procurar o complementar dele, ou seja, subtrair de π sobre 12, ou 90 graus, como nós vimos aqui, vamos perceber que esse valor aqui é semelhante, está vendo o tamanho dele? É semelhante ao do cosseno. Então, o complementar dele, ele ainda vale essa relação que nós vimos lá no triângulo retângulo. Então, é interessante. Você pega um ângulo, subtrai de 90 graus, como foi o caso aqui, olha, peguei 90 graus, subtrair de 60, eu consigo 30. Ou o inverso, 90 graus, eu subtraio de 30, eu consigo 60. Então, esses ângulos que são complementares, eu tenho essa relação, olha, que o seno de um é igual ao cosseno de outro. Isso é um artifício muito válido para você resolver alguns exercícios. Eu também deixei alguns exercícios para você mexer com isso. Finalizando aqui o nosso trio, vimos seno, cosseno, falta tangente. Enquanto que o cosseno é esse eixo aqui, né? Se for esse ponto P aqui, vou reforçar ele para você. Eu vou fazer a projeção, ele vai encostar no eixo dos cossenos. E se eu jogar a projeção do P, aqui eu tenho o valor dos senos. Tangente, eu preciso de uma reta auxiliar aqui. Então, prolongo essa reta que passa pelo centro do círculo trigonométrico e o ponto P. E esse ponto aqui, T, vou reforçar, ele determina o tamanho da minha tangente. Então, sempre vai ser assim. Então, se eu colocar um outro ponto bem aqui mais ou menos, ó, a tangente deu todo esse tamanho aqui. Até lá embaixo, até o ponto A. Dá para perceber que quanto mais aberto esse ângulo, mais em cima esse ponto T vai marcar. Então, quando esse ângulo for 90 graus, ó, bem aqui, essas retas nunca vão se encontrar. Por isso que a tangente de 90 graus, ela não existe. Não existe. Então, também, logicamente, quando der a volta completa e for 270, ele de novo não vai encostar. Então, essa medição é interessante com essa reta auxiliar. Fechando a ideia aqui, nós vamos ver alguns valores notáveis, já falei de algum deles, né? Que no caso aqui, o que temos? Esse ângulo de 30 graus, azulzinho, né? Tá vendo? Eu prolonguei a reta e deu nesse ponto. Esse ponto aqui é exatamente raiz de 3 sobre 3. E também é tangente de π sobre 6, que é 30, né? Outro valor notável é o de 45 graus, esse vermelho aqui, ó. Prolonguei. Ele deu exatamente o mesmo tamanho do raio do ciclo trigonométrico 1. E a tangente de 45 é 1. Tangente de π sobre 4, que é a mesma coisa, né? E fechando esse ângulo azul claro aqui, 60 graus. Prolonguei e deu esse valor raiz de 3, que é a mesma coisa que tangente de π sobre 3. π sobre 3 é 60. Certo? Então, mais uma vez, deixei alguns exercícios para vocês, mas todos os auxílios, né, inclusive virtuais da minha parte, estão aí disponíveis para você. Vamos aos exercícios. Fiquem aí de boa. Até!